Boa tarde. Eu sou Andressa Neberg, eu sou gestora educacional e eu venho nessa tarde contar para vocês uma proposta que nós temos usado na nossa escola com os professores dos anos iniciais. E eu quero contextualizá-los, né, de que por algum tempo eu tenho conversado com professores de diferentes anos de ensino. E a pergunta que eu vejo que mais angustia um docente é como fazer o aluno aprender mais, né? Como ampliar as aprendizagens. E uma segunda é como fazer com que os alunos realmente se envolvam nas propostas da sala de aula, que eles dediquem o tempo e usem o tempo com qualidade dentro da sala. E eu tive a oportunidade, desde 2016, de conhecer um programa que acontece numa universidade da Califórnia, que é o iStep, e esse programa vem sendo colocado em algumas universidades brasileiras e nós somos parceiros do programa. E, com isso, os nossos professores têm sido formados a partir dos princípios do iStep. Um dos princípios está baseado na teoria do John Biggs, que é a teoria do alinhamento construtivo. Essas duas palavras são bem conhecidas, principalmente se você for da área da pedagogia ou tiver dedicado seus estudos em teorias de currículo, por exemplo. Alinhamento é uma palavra da teoria de currículo, onde algumas teorias falam da importância de você ter as tarefas de avaliação. Aqui tem um erro, inclusive está faltando um D ali na minha apresentação, onde as tarefas de avaliação e os objetivos de aprendizagem, eles devem ser coerentes, devem tratar das mesmas coisas para realmente evidenciar os resultados. E construtivismo são os estudos de Vygotsky, né, que falam da importância dos estudantes colocarem a mão na massa, dos estudantes realmente construírem suas aprendizagens. Então, John Biggs, ele se baseou nesses dois princípios, nessas duas teorias que já são antigas, e ele passou a dizer, então, que é muito importante que os estudantes também conheçam esse alinhamento. Para ele e para os resultados que ele provou, toda vez que um professor entra na sala e compartilha com os seus alunos o que os alunos devem saber e fazer a partir daquela aula, que são os resultados desejados das aprendizagens que ele espera, muito mais os alunos irão percorrer esses objetivos e irão se ocupar de aprendê-los. Então, aí está o ponto de ampliarmos as aprendizagens. Para o John Biggs, é muito mais efetivo o ensino se o aluno souber o que ele deve ser responsável por aprender naquela aula. Da mesma forma, ele diz que, como eu, professor, quero ver esse resultado, aquilo que eu espero olhar durante uma aula que o aluno apresente como resultado de aprendizagem, precisa ser observável. É importante que o professor pense sobre isso antes de iniciar uma aula. Então, o que nós temos feito? Desafiado os professores a pensar sobre estes pontos na hora do seu planejamento. Na hora do professor escrever, pensar sobre suas aulas, nós temos trabalhado com a ideia de pensar o fim, o que eu espero que o aluno saiba no final, para depois voltar todos os recursos que serão usados durante a aula, todas as atividades que eu, como docente, vou fazer, que o aluno, como aprendente,
vai traçar durante a aula. E aí, a ideia da rota de aprendizagem, onde uma aula, a aula de hoje, se conecta à aula de ontem e se conecta às próximas aulas, né? A ideia de trazer os conhecimentos prévios dos alunos, a ideia de conectar com outras aprendizagens para que haja uma aprendizagem significativa. Um tema que eu ouvi em vários momentos, nos dias de ontem e hoje, a ideia de trazer sentido e significado às aprendizagens. Então, durante o planejamento, é a hora do professor fazer escolhas daquilo que deve ser trabalhado como mais importante, como duradouro. Tem informações que valem a pena apenas familiarizar-se dentro de um currículo para determinado ano de ensino. Outras informações têm que ser trabalhadas no nível de compreensões duradouras, porque não serão mais trabalhadas. Então, para estas, o professor precisa prever antecipadamente como o aluno vai perseguir, como o aluno vai pensar e se apropriar desses conceitos, né? Que experiências de aprendizagem o professor vai propor para que, de fato, o aluno construa o seu conhecimento, porque a compreensão não é minha, né? A compreensão não é do professor, a compreensão é do aluno. É ele que precisa ir atrás, ele que precisa construir. E nessa tarde, o que eu gostaria de colocar para a reflexão de vocês todos aqui são professores de sala de aula? Vocês estão, né, ou estão na coordenação, na gestão, que vocês também levem isso para suas escolas, né, de o que os professores pretendem que os seus estudantes sejam capazes de fazer depois de uma aula, que não podiam fazer antes. Depois da minha aula, o que eles vão aprender que eles não sabiam anteriormente a ela. Então, essa é a ideia do alinhamento construtivo, a importância de você pensar em propostas que sejam coerentes desde o objetivo de aprendizagem à avaliação. É isso, muito obrigada.